Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de programação em C++ utilizando o Qt. Então, até agora nós falamos de alguns aspectos da linguagem de programação, né, como as variáveis, os tipos, estruturas de controle de fluxo, como if, else, while, do while, for. E agora estamos falando um pouco sobre funções, mais especificamente por passagem de parâmetros por referência. Então, se a gente chamar a função passando apenas os parâmetros, né, sem passar sua referência, a gente vai copiar os valores, né, que estão sendo passados e utilizá-los na função. Isso é uma operação relativamente leve se a gente está falando de inteiro, float, os tipos básicos. Mas se a gente utilizar tipos compostos, como string, por exemplo, ou outros tipos que vamos fazer mais à frente, matrizes, classes e tudo mais, a gente vai ter um custo computacional um pouco mais elevado. Então, vamos tentar considerar a seguinte função. A gente vai ter uma string aqui. Para isso, vamos precisar include string. Então, vamos criar std:string. Vamos criar uma função aqui chamada concatenação. Concatenação. E vamos tipos st, string a e string b. E aí vamos retornar a concatenação entre a e b. Então esse operador aqui, especificamente para strings, significa concatenar, juntar duas strings uma ao lado da outra. Então, essa função recebe duas strings, né, como a gente está percebendo, e retorna o resultado da concatenação. Dessa maneira, estamos forçando A e B a serem copiados, né, sempre que chamamos a função concatenação. Então, se a gente chegar aqui e chamar a função concatenação, por exemplo, André, Felipe, std cout, então vamos perceber que ele vai mostrar André, Felipe, um ao lado do outro, certo? Fazendo dessa maneira, né, se fizermos dessa maneira, a gente vai ter um custo computacional cada vez maior, dependendo do tamanho da string. Se a string tiver só 5 letras, ainda não vamos ter um custo computacional tão alto, mas se a gente fizer uma cadeia de caracteres aí, 30, 50, 100, quanto maior essa cadeia de caracteres, mais difícil, né, mais pesado será copiar todos os valores de dentro da string. Então, para esse caso, seria interessante a gente passar esses parâmetros por referência. Então, no lugar de copiar o conteúdo, a gente estaria copiando apenas o endereço. Então, aqui o ideal seria a gente colocar o i-comercial nos dois parâmetros. Então, se a gente fizer isso, teremos o mesmo resultado, porém a diferença é que o computador não estará copiando os valores de dentro da string. Ok? Ele estará... Então temos que declarar como string aqui. André. E Felipe vai ser B. Então, agora a variável ela vai ser copiada pelo
endereço da memória onde André e Felipe estão. Isso tornará a função mais rápida computacionalmente. Porém, como a gente viu na aula passada, né, as funções que têm passagem por referência permitem a modificação da variável original. Ou seja, se dentro da função aqui nós modificarmos as variáveis a e b, aqui fora da função estaremos também modificando as variáveis a e b, porque eu estarei alterando dentro do endereço da variável. Isso pode ser em alguns casos indesejável, certo? Então, para a gente solucionar esse tipo de problema, é só a gente colocar const, a gente vai forçar que essas strings sejam constantes e o compilador vai impedir que a gente modifique esses parâmetros dentro da função. Então, temos mais um exemplo, né, utilizando passagem de parâmetros por referência. Aqui é mais uma orientação computacional, né, para que a gente não perca muito tempo computacional passando e copiando valores que vão ser grandes, né? Vamos dar apenas o endereço daquela memória e o computador ele se encarregará de ir até o endereço e fazer a operação com aqueles valores. Então, na próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre funções, né? Só que em outro aspecto. Vamos conversar sobre funções inline. Então, até lá.